Senhor, unja os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos, hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Poder sentar. Esse cabo agora está querendo me levantar aqui e voltar. Pode não, coisa dessa? Vai ser que eu estou velho, caquético. Vocês que são daqui da PDC, vocês estão notando que eu estou mais esbelto? Falem alto, não é? Perdi 4 quilos. Só esse cidadão que não me anima. E é personal trainer, dono de academia e tudo. Eu digo para ele, está notando a mesma coisa. Vai para o céu? Não vai. Desse jeito. Veja bem, eu queria começar dizendo para você uma coisa. O que eu vou falar aqui, pode ser que agrade você, pode ser que não agrade. Eu não estou nem aí. Se lhe agradar, amém. Se não lhe agradar, amém também. Eu preciso falar o que o Espírito Santo me pede para falar. Especialmente nesse mundo tão maluco que a gente está vivendo, das igrejas complicadas. Outro dia eu estava conversando com um colega meu e ele dizendo que tem uma igreja que colocou... Eu custo acreditar, mas eu acho que é verdade. Uma igreja que colocou uma faixa na entrada dizendo aqui, promoção, esta semana, dízimo a 8%. E a pessoa estava lá, né? O dízimo é 10%, né? Então, querendo arrecadar a gente. É um absurdo. Então, hoje a gente vive isso. E quando eu vejo que esse texto escrito pelo apóstolo São Paulo já tem muitos anos atrás, e a gente vê que a igreja de hoje, ela vive isso, pensar que a igreja sofreu uma primeira reforma, porque a igreja católica da época vivia um momento difícil, conturbado, com um evangelho tosco, um evangelho camuflado, que é o tema da mensagem de hoje, um evangelho camuflado, e vem Martinho Lutero com aqueles outros reformadores, John Knox, John Huss, etc., e então cria essa reforma, e pensar que hoje em dia, essa igreja que deu origem à reforma é a que hoje mais se desvia, e a gente vê que a igreja católica romana se mantém, tem as exceções horríveis, tem, mas perceber que a igreja romana hoje mantém um equilíbrio. E hoje você enxerga algumas igrejas ditas evangélicas fazendo horrores. Igrejas perdendo completamente a noção do que seja o evangelho, negociando fé. Igrejas que colocam faixa, culto da vitória, culto do descarrego, culto da riqueza, culto de tudo. Pastores que prometem, está uma coisa doida por aí. Basta ver o Instagram, basta ver o YouTube. As pessoas exagerando no manto. Manto, para quem não sabe, são tique-tiques nervosos de pessoas de igrejas neopentecostais. Às vezes eu estou com insônia, aí eu boto para ver, morro de rir, né? Aquelas coisas doidas, pessoas, tem uns que rodam, às vezes uma coisa dessa eu tenho crise de labirintite, volta tudo de novo. Então hoje a gente vive uma coisa horrorosa, é qualquer coisa menos o evangelho. É qualquer coisa menos o evangelho. Então Paulo, quando escreve às igrejas da Galácia, aos Gálatas, Paulo escreve a um povo que ele viu crescer e quem por ele foram discipulados. A coisa mais triste é quando você conhece uma pessoa, discipula, vai crescendo, e de repente essa pessoa
se esvai, essa pessoa some. Ontem eu estive com o Renato no cursilho da reconciliação. E aqui de púlpito, como o cursilho da reconciliação tem crescido, gente. Que coisa linda. 196 homens. Aquela capela tinha um cheiro, né? Uma coisa horrorosa. Entendeu? De macho ali dentro. Os cabas todos chorando. Assim, que coisa bonita você vê aquilo. Mas o que é que eu percebo? Eu, como já estou há 43 anos que sou de igreja, e 23 anos pastor, então isso às vezes me dá uma alegria de ver tantos homens ali, e naquele momento que vocês conhecem, né? Após o sábado, que quem fez cursilho sabe muito bem, e de repente, isso some, porque as pessoas estão vivendo hoje como se fosse um êxtase, querem viver na igreja e querem que, se o pastor falar tudo que você gosta, você volta. Não é? Hoje a gente vive aquela igreja assim, uma igreja dos coach, não é? É aqueles pastores que só, olha, você nasceu para ser rico. Receba, não é? Só Marcelo recebeu. Você nasceu para ter a sua BMW. Você nasceu para ganhar 30 mil por mês, entendeu? Né? Dá o dízimo. Veja bem, então, assim, não esquece, entendeu? As pessoas querem ouvir isso. Tipo aquelas caixinhas de promessa, não sei se ainda tem ainda caixinha de promessa, umas caixinhas que tem um monte de versículo bíblico, tem, né? Caixinha de promessa. Você fecha os olhos, vou tirar um aqui para mim, tira. O Senhor é o meu pastor. Aí diz coisa para mim. Aí vai outra. Aquele que habita do esconderijo do Altíssimo. Eu tenho vontade de fazer caixinha de profecias. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não, esse é para Renato, né? Tira outro. Pecadores, até quando vós estáis fugindo da ira do Senhor? Não, esse aí é para Tereza. Ninguém quer caixinha de profecias, porque a gente está acostumado, especialmente a nossa igreja episcopal. Eu sou um crítico dessa igreja episcopal carismática. Por quê? Porque eu sou dela. Eu vou criticar qual? As outras? Não vou. Vou criticar a minha mesmo. Nós precisamos acabar com essa história dos testemunhos. Eu bato isso há 18 anos que eu estou nessa igreja. A pessoa que vai dar os testemunhos dos mais variados movimentos que nós temos aqui, na igreja episcopal, Cursilho, EMA, Encontro de Jovens, por aí vai, e aqui na paróquia, workshop, aliança, tudo. A pessoa passa 3 horas falando de si. 3 horas falando de si, eu era, não sei o quê, eu matei minha mãe, matei meu pai, matei minha sogra, a sogra toda, né? Aquela coisa toda. E 1 minuto falando de Jesus. Não é isso que eu aprendi. Não é isso que o Evangelho fala. Não é você, nem eu, que deveremos ser exaltados. E o que Paulo está dizendo aqui é a tristeza do apóstolo São Paulo em ter discipulado a igreja da Galácia, de ter orientado essa turma, e essa turma hoje está todo mundo se desviando, trocando o evangelho cristalino por qualquer coisa aí camuflada. E hoje postei até no Instagram. Um evangelho camuflado, ele produz seguidores. O evangelho de Cristo produz discípulos. Discípulos. Mas hoje ninguém quer isso. Hoje ninguém quer nada assim. Então, essa carta aos Gálatas é uma das mais relevantes, especialmente para os nossos dias. Veja, uma coisa escrita há tantos anos atrás, ainda hoje ecoa nos meus ouvidos e no seu. Foi escrita para uma igreja que foi arrebatada da sã doutrina. Uma igreja que esqueceu. Uma igreja que capitulou completamente da doutrina. E quando eu digo doutrina, quem me conhece sabe muito bem que eu estou longe de ser ortodoxo, radical, xiita. Eu sou um pastor, assim, completamente aberto. Eu não tenho um preconceito com nada.
absolutamente, quem me conhece sabe muito bem disso. Eu não tenho tempo para os crentes. Misericórdia, é isso mesmo que você ouviu. Eu não suporto crente. Misericórdia, Jesus do céu, ele é crente, ele é herege. Não, sabe por quê? Eu gosto dos cristãos. Porque quem é cristão sabe perdoar, sabe amar, sabe dar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance. A igreja de Cristo é chamada para ser formada por cristãos. E a palavra cristão significa literalmente, a forma mais etimológica para a palavra cristão é pequenos cristos. Pequenos cristos. Então, quando você olha para essa pessoa que está ao seu lado, você está vendo uma pequena Cristo, um pequeno Cristo. Por isso que a gente diz aqui, você é bonitinho. Aqui na Paróquia Deus Conosco, se você entrar com baixa estima, você vai sair com autoestima. Porque aqui todo mundo é lindo. Então, e a pergunta que Paulo fazia fez, quem foi que colocou vocês tão longe do Evangelho? Quem foi que colocou vocês tão longe de Jesus Cristo? Por que vocês se desviaram tanto do Evangelho? Como foi que vocês perderam o juízo? Paulo demonstrava sua tristeza por uma igreja completamente perdida, longe de tudo que eles aprenderam. Também ontem postei no Instagram, eu vi de alguém, postei, um bebê com 16 semanas, ele já escuta a voz da mãe. Com 16 semanas, ele já escuta a voz da mãe. Com 16 anos, ele para. Mas com 16 anos, com 16 semanas, ele está escutando. Não é? Tem raça mais difícil do que adolescente? Não tem, gente. Adolescente vem para testar tudo que você tem de paciência. Ainda bem que nós temos aqui o futuro pastor da juventude que toma conta dessa turma. Olhe, o algo novo agora era tanto menino, tanta menina, que olhava assim, Senhor, isso não me pertence, não tem nada a ver com isso, eu subia. Entendeu? Então, a carta de Gálatas foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Foi fruto da primeira viagem. E a tristeza de Paulo era que os gálatas estavam abandonando o evangelho tão rapidamente para seguir outro. Gente, pelo amor de Deus, isso acontece hoje em dia. E olha, veja bem, eu com 23 anos de pastor, e há 43 anos que eu falo. 43 anos que eu falo. Eu sei fazer tudo isso aí, gente. Pode ter certeza que eu sei. Eu sei chorar de mentira, mas não choro, eu choro de verdade. Eu sei ficar indignado de mentira, mas quando eu fico indignado, todo mundo sabe. Não é? Vocês sabem que atualmente eu estou bem tranquilo. Não estou? Estou. Êxodo, 10 miligramas. Estou atravessando o Antigo Testamento. Entendeu? Então, nós sabemos, mas um pastor verdadeiro, ele não mente, ele não claudica, ele não tem subterfúgio. Por isso que quando você sobe ao púlpito, Manuca até pregou da última vez, ele prega na próxima quarta e sexta-feira, é o aniversário dele, estamos todos convidados para ir para onde? Vai ver ainda, né? Vai ver ainda. É uma casa grande, entendeu? Então a gente precisa saber o quê? Deus quer de mim e de você atitude, verdade. E eu costumo dizer, diga-me só a verdade. Me diga a verdade na minha cara. E eu decido se dói ou não. Mas não venha com subterfúgio. Não venha pela tangente. Comigo é olho no olho, é tudo. Assim, olho no olho. E eu digo que esta igreja, há 15 anos vamos fazer agora, nós somos assim, hein, Alice? Estamos juntos desde o começo, o Otacílio também. Tereza também. É ou não é? Aqui é a família PDC. O que dá para um, dá para outro. Mexeu com um, mexe comigo. Linguagem subliminar. E Paulo deixa claro, se alguém lhes anunciar outro evangelho, diferente daquele que eu lhes ensinei, seja anátema. Anátema é uma expressão grega que quer dizer maldito.
Olha a palavra que São Paulo usa: se alguém lhes anunciar um outro evangelho, que não seja este que eu lhes anunciei desde o começo, que seja esta pessoa maldita. E hoje a gente vive um tempo de igrejas, pastores, sacerdotes anunciando qualquer coisa, menos o evangelho de Jesus de Nazaré. O evangelho da barganha. Se você fizer isso, Deus vai te dar isso. Se você der isso, Deus vai fazer isso. Como se Deus precisasse de mim e de você. Como se Deus precisasse de alguma coisa minha e sua. Qualquer semelhança, meus irmãos, com nossos dias, não é mera coincidência, é uma triste e pura realidade. Por isso que hoje existe uma verborragia teológica, me perdoe o palavrão, uma esquizofrenia que nem mesmo Rivotril, o Êxodos, vindo do céu, consegue trazer serenidade para esses pseudos pregadores do Evangelho de Cristo. E nós devemos sim anunciar o Evangelho puro e simples, que Jesus de Nazaré pregou. E me deixa muito revoltado quando eu vejo isso tudo acontecendo e vejo pessoas que conheceram algum dos nossos ministérios, pessoas que conhecem a verdade e se deixam ser manietados por coisas absurdas. Não dá, gente. A gente precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Teve um doidinho aí em São Paulo que queria atualizar a palavra. Precisamos atualizar a palavra de Deus. A Bíblia, ela não precisa de atualização. O próprio profeta diz: seca-se a erva, cai as suas folhas, mas a palavra de Deus permanece para todos sempre. É isso que é. Agora, quem é que quer falar isso? Ah, não vou voltar ali naquela igreja não. Menino, domingo o pastor parece que esqueceu de tomar Rivotril, estava dando cacete para tudo que era lado. A gente baixava assim, via uma espada. Mas é isso que é. Por isso que hoje vivemos um tempo de um evangelho camuflado. Precisamos de uma nova reforma? Não. Precisamos de cristãos que queiram ler a palavra de Deus. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está aberta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Tenha coragem para pelo menos fazer que nem Santo Agostinho, que dizia: Senhor, me afasta desse pecado, porém agora não. Ele orava assim, Santo Agostinho: Senhor, eu não quero mais pecar esse pecado, agora não, espera um pouquinho. Teve um dia que disse: Senhor, pode afastar, eu não quero mais. Nós precisamos, como diz o nosso reverendo Fred Souto, pecado tem nome e sobrenome. O problema é que a gente precisa confessar os pecados, como disse aqui o ministro Renato. Nós não podemos participar de um culto sem antes confessarmos a Deus as nossas debilidades. Não tem como. Ah, mas você acha que Deus não conhece o meu e o seu coração? Mas nós estamos diante do Santo dos Santos. Isso aqui tudo é o Santo dos Santos. Nós não somos judaizantes. Nós não cremos assim. Então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus de Nazaré confronta e desafia esse mundo que está por aí. Não existe saída para o homem fora de Jesus de Nazaré. Numa sociedade em que as pessoas procuram uma saída para os seus sofrimentos, o Evangelho de Jesus é a solução disponível. Sabe quantas vezes vocês vão me vir aqui pregando sobre isso ou aquilo, etc. Eu não pregarei nunca sobre essas questões, porque o Senhor Jesus que me salvou é um Deus que me chamou para abraçar a todo aquele que entrar por essa porta. Você entende o que eu falo? Deus não quer de mim que eu queira separar o joio do trigo. Deus não me trouxe para ser pastor, para separar joio do trigo. Quem separa é Jesus de Nazaré. Por isso que quem entrar nesta paróquia será amado, acolhido, recebido, recepcionado, seja ele quem for.
seja a orientação sexual que ele tiver, seja preto, branco, seja o que for, gordo, magro, seja deficiente mental, que agora tem que ter cuidado no YouTube, o YouTube está chatice. E Andei, chegou um negócio, porque eu falo muito, aí eu tenho que ter cuidado. Viu, YouTube? Para de estar prestando atenção aqui, vai cuidar de outras igrejas. Entendeu? Então nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus é aquele que traz o que vivia na lama, o que vivia nas trevas para a luz. E se eu não for luz para aquele que anda nas trevas, como ele chegará a encontrar Jesus? Como ouvirão se não há quem pregue? Então hoje nós não podemos viver dessa forma. Tem até um pastor aí, fora do Brasil, que está enfrentando grandes problemas, porque fala aquilo que não deveria, fala aquilo que Jesus não colocou na boca de ninguém. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho que abraça, o Evangelho que perdoa, porque quem muda o homem, quem converte o ser humano sou eu? É você? É não. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu digo aqui, vai ter tanto crente, quando chegar no céu, vai ver, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, a bichinha lá andando, corpo completamente transformado, e vai dizer, misericórdia, ela está aqui? E vai procurar fulano, daqui não, está todo mundo no céu. Vai ter fulano, porque nós não temos essa prerrogativa de dizer quem vai, quem não vai, quem sobe e quem não sobe. Na arca entrou tudo. Muitas pessoas estão enganadas por um evangelho camuflado, e isso não é. E é preciso que eu e você saibamos. Existe uma expressão dita por um pastor americano que diz assim: dinheiro falso se parece com dinheiro genuíno. E ele tem que ser assim, para poder enganar as pessoas. Evangelho falso são parecidos com o evangelho real, e eles enganam a muitos. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje querem chegar na igreja e não quer ver nenhuma palavra de confronto. Ninguém quer ouvir uma palavra que lhe desconcerte, lhe confronte, que lhe chame para a realidade. Todo mundo só quer ouvir aquilo que agrada. Todo mundo, inclusive eu, Marcelo Mateus. E quando nós ouvimos aquilo que nos deixa meio incomodado, a gente precisa sim entender e crer. E mudar. O que o apóstolo São Paulo diz, nós precisamos ter ou experimentar novamente a metanoia de conhecer Jesus de Nazaré e ser invadido pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, o falso evangelho é pregado por falsos pastores, gerando falsos cristãos e falsas igrejas. E a essência do falso evangelho é acrescentar algo à doutrina da justificação pela fé. Colocar na boca de Jesus de Nazaré aquilo que ele nunca disse. Os americanos, os nossos irmãos americanos, protestantes, eles têm uma coisa que é a coisa, me perdoe a redundância, que é a coisa mais absurda. Eu me converti lá em Nazaré, com 3 americanos que chegaram lá em Nazaré. E saí com eles, essa história vocês conhecem, e tínhamos uma espécie de um livrinho, onde a pessoa assinava aquele livrinho: eu aceito Jesus como meu Salvador. Tem algumas igrejas que você conhece. Quantos querem aceitar Jesus? A pessoa levanta a mão, vai lá na frente. Aí o pregador diz: agora você aceitou Jesus? Você disse sim, e agora você está salvo. Meu irmão, tu e eu, nós sabemos que a coisa não é assim. Nós sabemos que não é assim. Nós não podemos proclamar a hipergraça. Como os batistas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre.
A caminhada cristã são todos os dias. Um bispo da nossa igreja, David Scott, disse certa vez: o senhor é salvo? Ele disse: eu fui, eu sou e eu continuo sendo salvo. Jesus de Nazaré deve e precisa ser a razão da minha e da sua existência. Não acredite em pastores e igrejas que digam a você o seguinte: você não nasceu para sofrer, você sofre, e eu também. E eu costumo dizer aqui na PDC: qual é a história que você quer que eu conte? É de alegria? Tenho várias. É de tristeza? Também tenho. De traições também. Eu tenho todas as histórias, como você também. Quem já passou dos 30, como nós passamos, né, Sueli? A gente tem história. Nós temos histórias. Nós temos todas as histórias. Outra coisa, falsa: você está doente porque está em pecado. Não, meu irmão. Às vezes a doença é consequência de uma imunidade baixa, de algo que você pegou, etc e tal. Você é pobre porque não crê nas promessas de Deus. Agora mesmo, no mês de julho, nós temos muitos missionários da PDC, né? Todo mundo fazendo missões. Silvio Laime mesmo está fazendo missões com Michele e Zé em Piranhas. Tiraram umas fotos no barco, evangelizando os peixinhos. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Então, ter algo que você possa proporcionar à sua família é maravilhoso. É maravilhoso. E eu quero concluir. No Brasil hoje prega-se um evangelho cada vez mais camuflado. Me perdoe as expressões: corrupto, imoral, descarado, promíscuo, espúrio, insosso, indigno, hediondo, excludente, que não se parece em nada com o evangelho de Jesus de Nazaré. Um evangelho destituído de conteúdo bíblico, de autoridade espiritual, com motivações comerciais. Isso é uma vergonha, como diria Boris Casoy. Um pastor que prega esse tipo de evangelho, ele tem que pedir perdão a Deus. Um evangelho pervertido, camuflado nos dias atuais, e Paulo falou isso lá atrás aos Gálatas: me admira como vocês se afastaram tão depressa do evangelho que lhes preguei. E não é assim que acontece? Nós temos 15 anos de igreja, agora em outubro faremos 15 anos de igreja. Quantos aqui nos já passaram? Quantos seguiram seus caminhos? Quantos se desviaram? E eu vou dizer uma coisa para você: a igreja episcopal é uma igreja linda. Como diria o patriarca Don Craig Bates, ele dizia assim, que nas reuniões em Nova York, os amigos pastores batistas, etc., dizia: eu não entendo vocês, os episcopais, porque vocês se vestem como padres, pregam como batistas e oram como pentecostais. E se vier no culto de avivamento, o manto é completo. O evangelho de Jesus de Nazaré é a boa salvação. Anunciar o evangelho, meus irmãos, é anunciar Cristo. Em 1989, quando conheci pessoalmente John Stott, na capela e na biblioteca do seminário, algo que ele disse ali naquela noite, naquela tarde, o chá que ofereceu a John Stott ali, ele disse: o evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na cruz. O evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente pregado na cruz. Por isso que a minha reticência enorme quanto aos testemunhos. Eu sou resistente aos testemunhos. Testemunho jamais deve ser algo para você dizer quem você é. O testemunho tem que dizer quem você se tornou. Você não pode passar 2 horas falando só de quem você foi. Imagine eu dando testemunho: não matei, não roubei. E o testemunho é assim, né? Se a pessoa dizer: eu dei uma facada no meu pai, matei minha mãe,
matei 100 pessoas. Todo mundo, nossa, que testemunho, né? Aí vai eu. Eu fui um filho bom, um bom aluno, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Aí o outro, testemunho chato, né? Não tem uma morte, uma facada, nada. Porque a gente acostumou isso. A mensagem da cruz é loucura, como diz São Paulo, para os que estão perecendo. E isso, meus irmãos, é a certeza que eu continuo e quero viver no caminho do Senhor Jesus. Existem algumas igrejas que dizem assim: você precisa pagar um preço. E eu digo em nome de Jesus, como disse o bispo Dom Ximenes, não existe mais preço a ser pago. A fatura está paga. E a última palavra de Jesus na cruz foi tetelestai, tudo está consumado. Não há mais fatura. E eu não gosto disso, sabe? A pessoa chega, agora que você encontrou Jesus, agora você tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que usar isso, tem que usar aquilo, você tem que vir de saia, as tatuagens tem que tirar. Que história é essa, meu irmão? Que história é essa? Esse não é o evangelho que eu quero. Esse não é o evangelho que foi pregado. E eu quero concluir definitivamente dizendo para vocês uma canção do meu amigo Paulo César, do Grupo Logos, antiga, mas que faz toda e que tem toda a razão nesse domingo 9 de julho. Uma canção escrita há muitos anos, possivelmente em 1984, o Evangelho. Linda, uma poesia linda. Paulo César, Grupo Logos, ele diz assim: eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto quem sem que clame, arrependido, aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, que é justo o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que eu não posso me esquecer. Sendo servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. Deus abençoe. Paróquia Deus conosco. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos louvar.